Esqueça por um instante o status da medicina. Esqueça a imagem, o jaleco, o jantar e pense somente em gente que sente. Está mais do que na hora de resgatarmos o básico: amor, serviço, vida, sentido. Todos os dias, medicina para nós é arte. É o paciente que tem nome, a consulta que conversa, o exame que olha e vê. Nossa inovação é um lembrete aos essenciais. Nossos produtos são para sentir o pulso, reoxigenar a vida, olhar adiante e ajudar o time de saúde a se conectar com pacientes. E assim, fazemos dos primeiros cuidados um resgate ao que realmente importa: servir. Porque servir é agir em direção ao outro. MD, salvando o básico da medicina. Jaleco, a plataforma de ensino mais completa para você que estuda medicina. Acesse agora as diversas videoaulas, e-books, questões comentadas e simulados do ciclo básico, clínico, internato e preparação para sua carreira. Cadastre-se grátis e vem pro Jaleco. Olá, eu queria cumprimentar todos vocês que estão assistindo a jornada com a gente. Meu nome é Débora Polasco, eu sou estudante do 10º período da Faculdade de Medicina da UFG e hoje eu estou com a doutora Juliana Guerra e a gente vai conversar um pouquinho sobre Research Fellowship. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda, é um prazer estar entrevistando a senhora, falando com você, e eu queria que você primeiramente se apresentasse para quem está nos assistindo. Boa tarde, Débora, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer as meninas que me convidaram para participar da jornada. É um prazer poder compartilhar um pouquinho a minha experiência aqui com vocês. Bom, me apresentando brevemente, meu nome é Juliana Guerra, como você disse. Eu me formei em medicina na PUC do Rio Grande do Sul em 2013 e depois de trabalhar por alguns meses no interior do Rio Grande do Sul, eu decidi sair do Brasil e explorar outras possibilidades. Eu sempre pensei que o mundo era muito grande para a gente ficar parado em um lugar que a gente não está feliz. Então, eu me mudei para Portugal, morei 3 anos lá, e depois eu vim aqui para os Estados Unidos para fazer pesquisa. E hoje em dia eu sou residente de clínica médica aqui em Miami. Bom, hoje eu vou falar aqui um pouquinho para você sobre a minha experiência com Research Fellowship e esclarecer as dúvidas mais frequentes sobre esse tema. Então, você pode me perguntar aí as dúvidas que vai ser um prazer responder. A primeira dúvida é: o que é um Research Fellowship? Sim, essa é uma dúvida, sem dúvida, mais frequente. Bom, é basicamente um período de tempo determinado por você e pelo seu orientador, mas em geral é 1 ano em que você participa de projetos de pesquisa e colabora com o seu chefe na intenção de ganhar experiência no ramo da pesquisa e de publicar artigos. Uma observação importante é que aqui a gente não chama de Research Fellowship. Em geral, eles falam mais como uma Research Position e o cargo pode ser Research Associate ou Research Coordinator. Além disso, a pesquisa ela pode ser basicamente em 2 grandes áreas. Na área básica, que aqui eles chamam de Bench Research, em que você trabalha em um laboratório, e pode ser também pesquisa na área clínica, que é Clinical Research, e você trabalha com pacientes ou banco de dados com informações relacionadas aos pacientes. Ah, entendi, que legal. Não sabia que tinham tantas diferenças assim, né? Realmente um mundo dentro do fellowship. E como conseguir ingressar em um programa de fellowship? Bom, o Research Fellowship não é algo completamente regulamentado aqui nos Estados Unidos. Então, basicamente, você tem que entrar em contato com os pesquisadores, de preferência afiliados a grandes universidades, demonstrar seu interesse pela pesquisa dele e oferecer sua ajuda. E rezar para que ele responda positivamente. Por que é importante que ele seja afiliado a grandes universidades? Porque a maioria de nós precisa de visto. E essas universidades são as que patrocinam o visto especial para quem vai fazer a pesquisa. Entendi. Não sabia que precisava do visto em muitas coisas. E a duração você tinha falado que geralmente é 1 ano, mas esse período pode ser estendido, você pode diminuir esse período, como funciona? Isso é bem flexível, né? Mas é basicamente um acordo, né? Você conversa com seu chefe, diz o tempo que você tem à disposição e ele aceita ou não. Eu, por exemplo, eu fiquei por 2 anos fazendo a pesquisa. Alguns pedem que seja 1 ano, pelo menos, né? Porque dá tempo de você trabalhar, desenvolver seus projetos e conseguir publicar. Mas se você tiver menos tempo,
e ele aceitar, é tranquilo também, né? Vai ao gosto do freguês. E você está em qual projeto de pesquisa, em qual universidade aí nos Estados Unidos? Bom, como eu disse, eu agora sou residente, né? Mas eu participei nesses 2 anos que eu fiz research, foi na Universidade de Miami. Foi na área de geriatria, mas os meus projetos eram basicamente na área de CHF, né? Que é Congestive Heart Failure, né? Então, insuficiência cardíaca e diabetes, principalmente. E ambos são ligados à frailty, que era o principal foco da minha pesquisa, né? Que é a fragilidade, né? Do idoso. Então, era nessa área, e foi muito bom. Essa tem sido uma experiência incrível esse período. E quais as vantagens de um Research Fellowship para o profissional, na vida dele, na carreira? Bom, as vantagens são muitas, né? É uma experiência muito enriquecedora, porque você aprende a ler artigos de uma forma bem mais crítica, algo que é fundamental, né, na nossa profissão e muita gente não sabe. Além disso, você aprende a escrever artigos, a montar os posters, a apresentá-los, tem a oportunidade de apresentá-los em ótimas conferências aqui nos Estados Unidos, né? Eu, por exemplo, eu apresentei em uma dos maiores congressos aqui dos Estados Unidos, que é o American Diabetes Association. Foi uma experiência muito legal, porque eu apresentei para uma série de pessoas, assim, num ambiente super grande, né? Fiquei muito nervosa, mas foi uma experiência muito legal. Além disso, você pode aprender a usar programas estatísticos, que é um grande diferencial, né? Muita gente não sabe nem o nome deles, que está a usar, né? É muito importante. Além disso, se você pretende construir carreira aqui nos Estados Unidos, a pesquisa abre muitas portas para você. Você enriquece o seu currículo, recebe cartas de recomendação e faz contatos que podem ser muito úteis no futuro para você. Então, o seu Research Fellowship com certeza foi um fator que te ajudou também a ingressar em uma residência nos Estados Unidos. Sem dúvida, foi muito importante para mim. Todas as minhas cartas de recomendação foram a partir da minha experiência com a pesquisa e em várias das minhas entrevistas eu recebi um feedback que as minhas cartas eram espetaculares, né? E a diferença é que eu trabalhei por muitos meses com os meus chefes, né? Então eles me conheciam muito bem, eles podiam fazer uma carta muito mais detalhada, muito mais profissional do que a carta que você recebe estando por um mês, por exemplo, num estágio, né? Então é. Entendi. E quais, assim, os pré-requisitos para você ingressar em um programa de fellowship? Tem algum documento específico, idioma exigido, alguma certificação? Como que funciona esse processo mais burocrático? Isso depende muito da universidade, tá? Cada universidade tem seus pré-requisitos, mas em geral eles não são muito amplos, assim. São super flexíveis. Alguns chefes, eles pedem uma experiência mais forte em research, outros até preferem que você não tenha, né? Que eles possam te ensinar o jeito que eles querem, o que eles querem que você faça. Então, não tem, assim, um pré-requisito determinado, né? Claro que o conhecimento do inglês é fundamental, né? Você tem que ter um nível de inglês excelente para poder se comunicar, para poder ler os artigos, para poder escrevê-los, né? Mas também, enquanto que você está aqui nos Estados Unidos, você aprende, né? E pega o jeito, assim, mais forte da língua. Mas, basicamente, é isso. E como que você avalia a sua experiência nesse período? Que você passou no Research Fellowship, o contato que você teve com os orientadores? A minha experiência foi excelente, assim. Quase todo mundo na minha pesquisa é imigrante, né? Então, eu me senti em casa. Todo mundo falava outra língua. Eu tive colegas que eram da Guatemala, da Índia, o meu chefe era peruano, uma outra colega era da Espanha. Então foi muito legal, assim, a gente ficou muito próximos, são meus amigos, assim, até hoje. E um dos meus colegas de research também, coincidentemente, deu match no mesmo hospital que eu, ou seja, meu colega de residência. Residência. E uma coincidência incrível, assim. E foi uma experiência impagável. Eu aprendi muita coisa, aprendi demais, né? Hoje eu sei fazer todas as análises por minha conta, né? Se eu tiver um projeto na residência, eu sei fazer do início ao fim, sem precisar de ninguém. E isso é um diferencial muito grande, né? A gente às vezes acha que. Eu tinha feito pesquisa no Brasil também, então eu tinha uma certa experiência
e achava que eu sabia trabalhar com research, mas a verdade é que eu não era capaz de começar e terminar um trabalho sozinha, né? Hoje eu sou, por causa da análise, principalmente, né? E o meu chefe, ele era muito enfático nisso, né? Para ele era fundamental que a gente aprendesse a fazer as análises, né? Justamente porque ele também não queria depender de ninguém, né? Ele sabia fazer as análises e nos ensinou, nos estimulou a fazer cursos para que a gente aprendesse, e isso foi muito legal, né? Foi uma experiência, assim, fundamental, né, para mim, ainda mais com a função de eu querer fazer residência aqui, isso com certeza me ajudou muito. E quando, doutora, você decidiu que você queria sair do Brasil e por que você queria ir para fora, ter uma experiência no exterior? Bom, eu me formei em 2013, aí eu comecei a trabalhar, né, em pequenos hospitais e eu sempre achava que faltava alguma coisa, né? Eu não estava satisfeita, eu tinha sido aprovada para residência no Brasil, eu resolvi não assumir, porque eu já estava pensando em sair, procurar outras coisas, em ver outras coisas diferentes, né? E foi basicamente por isso. E eu também me preocupo muito com a questão de segurança, assim, né, no Brasil. Para mim sempre foi uma preocupação. Além disso, eu fiz um estágio em 2013 aqui em Miami também, que foi uma experiência também que mudou a minha vida, mudou a minha visão, assim, de medicina. Eles têm uma medicina um pouco diferente, assim, do que a gente está acostumado no Brasil. E acho que o principal, assim, que eu vi de diferente é que eles explicam muito para o paciente, sabe? Não é assim, você tem tal doença, você é hipertenso, então tem que tomar esse remédio. Não. Eles vão lá, eles explicam o porquê que ele é hipertenso, o que, que é hipertensão, por quanto tempo ele tem que tomar remédio. E isso no meu estágio foi o que mais me chamou a atenção, né? Porque a gente depende do paciente, né? Ele tem que fazer o tratamento dele, ele tem que se preocupar com a doença, ele tem que saber a doença que ele tem, né? E a gravidade da doença. Se o paciente não é aderente, não faz o que a gente manda, o nosso serviço não serve para nada, né? Então, isso eu gostei muito aqui. Claro que a qualidade de vida aqui dos Estados Unidos também é muito boa, né? Em Portugal já era uma qualidade de vida excelente e que a gente não tem assim no Brasil, né? Aqui eu saio na rua a qualquer hora, com o meu iPhone na mão, não tenho medo, não fico olhando para trás, é muito mais tranquilo, né? Segurança é um fator que é muito importante, assim, que eu considero que aqui é muito superior. Com certeza é bastante diferente da nossa realidade aqui, mas eu tenho certeza que muita gente vai olhar e vai achar loucura, né? Como que uma pessoa aprovada num programa de residência médica no Brasil, com a vida e a carreira basicamente encaminhada aqui, né? Que é a grande preocupação que a gente tem é terminar a faculdade, prestar a prova de residência e passar. E de repente largar tudo para ir embora. Mas com certeza é algo único, assim, né? Não tem nada que substitua ou pague isso. Na minha experiência, eu fiz um estágio também recentemente na Bélgica e eu voltei, meu Deus, existe um mundo fora do Brasil, um mundo muito amplo, existe acesso à saúde de excelente qualidade em outros lugares do mundo, coisa que para nossa realidade é muito distante. E eu tenho certeza que essa experiência de um Research Fellowship, para quem desejar mesmo ir atrás disso, depois que formar, vai ser uma experiência muito enriquecedora mesmo. Exatamente, é bem assim. Exige coragem, né? Você tem que realmente estar focado e realmente tem que querer aquilo. Mas eu digo sempre, não dá para pensar muito, né? É uma coisa que você quer, tá bom, vai e faz. Porque se pensar muito, a gente acaba ficando com dúvidas e acaba desistindo, né? Porque realmente exige uma certa coragem. Eu tinha uma vida muito confortável no Brasil, né? Eu ganhava bem trabalhando no interior, depois eu podia começar a residência, né? Podia continuar minha carreira, mas aquilo não me completava, né? Eu sabia que eu precisava de alguma coisa a mais, eu procurava alguma coisa a mais. E eu achei que, né, saindo do Brasil, o mundo é muito grande, né, que nem eu disse, e a gente tem que estar aberto a outras oportunidades, né, e as portas vão abrindo, as coisas vão se orientando, a gente tem outras experiências, né, que são muito legais, algumas nem tanto, né, mas a maioria vem para o bem e acrescenta, né, na nossa vida, na nossa profissão, na nossa carreira, e com certeza são experiências únicas, assim, que valem a pena.
E, doutora, em relação a valores, existe algum tipo de auxílio financeiro para esse programa ou não? Você tem que ir por sua conta, os gastos você tem que assumir? Essa é uma ótima pergunta. A maioria não oferece bolsa, tá? Então, como é que funciona? Geralmente o que eles dizem, você vem aqui, fica um tempo trabalhando como voluntário e depois, se a gente gostar, a gente te contrata. Tá? Mas nem sempre é assim, porque às vezes não tem bolsa disponível, às vezes tem alguma burocracia com o visto que daí você não consegue, né? Dependendo do lugar, né? Eu, por exemplo, eu estava num hospital que é governamental, né? Que é da UM, mas era o VA, que é o Hospital dos Veteranos, né? Veteranos de guerra. Esse hospital, ele não permite pagar para imigrantes, né? Ele só paga para quem é cidadão americano, né? Porque é governamental. Então, isso complicava um pouquinho, né? Pode-se receber o pagamento, por exemplo, através da UM, mas através do Hospital dos Veteranos não pode, né? Então, a maioria é voluntário, né? Você tem que, eu digo que você tem que vir para cá pensando que você não vai receber um salário. Se receber um salário, ótimo, maravilha, tá no lucro, né? Até inclusive para aplicar para o visto, eles pedem uma comprovação financeira, assim, né? Você tem que mostrar extratos do banco para dizer que você tem condições de sustentar aqui pelo tempo do visto, né? Por exemplo, para 1 ano. E eles exigem um valor que depende, por exemplo, se você vem aqui sozinha ou se você vem com um marido, com um filho, né? Vai agregando valor. Mas basicamente é assim. Algumas posições você consegue salário desde o primeiro dia, mas não é comum, não é comum. É sorte, eu digo. Se você conseguir desde o primeiro dia, nossa, é muita sorte. Ótimo. É. E o custo de vida aí nos Estados Unidos, como é? A gente sabe agora, assim, o dólar disparado nas alturas em relação ao real, mas no geral, qualidade de vida em relação a valor, moradia, alimentação, como é? Bom, tudo isso depende muito da cidade para onde você vai, tá? Eu estou em Miami. Miami é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos, né? Miami, Nova York, Boston, São Francisco, né? Los Angeles, né? Algumas cidades ali da Califórnia são das mais caras. Então, o que é o problema nessas cidades? É o aluguel. O aluguel é muito caro, né? Então, você tem que vir preparado para pagar, no mínimo, $1.500 de aluguel, tá? Claro que se você é estudante, você pode alugar um quarto, fica bem mais em conta. Se você vem sozinho, né? No meu caso, eu vim com meu marido e meu filho. Eu não tinha como alugar um quarto, a gente teve que alugar um apartamento inteiro, né? Então, tudo isso fica mais caro. Mas se você vem sozinho, você consegue alugar um quarto na casa de alguém e consegue economizar nesse sentido. Em relação à alimentação, se você vai no super e compra as coisas e prepara tudo em casa, não fica caro, fica um preço, eu acredito que mais barato que no Brasil, tá? Talvez agora com a conversão não fique, tá? Porque agora dólar a 6, acho que quase tudo aqui fica mais caro, né? E que mais? Você tem que ter também o seguro de saúde, né? Então, um plano de saúde é obrigatório, visto obriga que tenha. E você consegue alguns planos assim em conta, mas depende muito, né? Tem que dar uma boa pesquisada. Que mais? Carro, em algumas cidades não precisa, em algumas cidades precisa, porque o transporte público é muito ruim. Aqui em Miami não necessariamente precisa, mas depende do lugar que você vai estar. Se você ficar em algum lugar que tem acesso ao metrô, tranquilo, não precisa de carro. Mas se ficar em algum lugar mais afastado, pode ficar complicado de se locomover até o hospital. Que mais? Acho que é isso, mas o custo de vida aqui não é barato. Não é barato, a não ser que você vá para uma cidade menor, assim. E em relação à sua rotina durante o Research Fellowship, como era o seu horário de entrada, horário de saída, o que você fazia? O meu horário era basicamente das 8 às 5. Mas, e por várias vezes, eu fiquei muito além disso, né? Principalmente quando a gente tinha prazos, né? Às vezes a gente quer submeter algum abstract, né? Algum resumo para algum congresso e a gente tem aquele deadline que tem que trabalhar até acabar, porque tem que submeter, né?
Mas, em geral, é das 8 às 5, assim, é flexível. Se você precisar um dia, sei lá, sair para fazer qualquer coisa, né, você conversa com o seu chefe e, em geral, eles são tranquilos, assim, principalmente quando é voluntário, né? Quando é pago, daí você tem os dias de férias também, você pode tirar um outro dia quando precisar. Mas é mais ou menos assim. Doutora, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade por ter separado esse tempo para conversar com a gente, compartilhar um pouco da sua experiência, plantar essa sementinha mesmo para quem tem essa vontade, né, de ir trabalhando e se organizando desde já para realizar esse sonho, dessa oportunidade que deve ter sido realmente única. E eu gostaria muito de te agradecer mesmo pela sua disponibilidade. Foi muito bom ter essa conversa com você. Imagina, Débora, foi um prazer também poder compartilhar um pouquinho minha experiência. Espero que ajude e que plante essa sementinha aí para vocês, né? Se quem tiver qualquer dúvida relacionada a esse assunto, pode entrar lá no meu Instagram, que é @dr.jguerra, e pode tirar as dúvidas que eu vou ter o maior prazer em esclarecer e conversar um pouquinho mais sobre esse assunto.